Em 1989, o Muro de Berlim era derrubado. Uma onda revolucionária arrastava a Europa Central e Oriental. Também era o fim dos estados soviéticos, fazendo o comunismo entrar em colapso. Na China, em meio a protestos em favor da democracia, as autoridades reprimiam grupos religiosos que estavam fora do sistema oficial, prendiam seus líderes e criavam uma regulamentação rígida sobre todas as religiões. Os protestos pró-democracia, liderados por estudantes na Praça da Paz Celestial em Pequim, foram encerrados violentamente pelo governo, levando a uma regulamentação mais rígida em todas as esferas da vida. As autoridades reprimiam grupos religiosos fora do sistema oficial e prenderam seus líderes e membros, afetando significativamente as igrejas clandestinas. Em 1995, a liderança da China baniu 15 grupos religiosos, sendo 12 grupos de raízes cristãs, e os rotulou como cultos malignos. Logo depois, também proibiu alguns grupos de Qigong. O Falun Gong, um grupo espiritual que surgiu no início de 1990, foi oficialmente denunciado como um culto maligno em 1999, após um incidente em Zongnahai, onde milhares de praticantes de Falun Gong protestaram do lado de fora do Comitê Central do Partido Comunista Chinês, exigindo reconhecimento oficial. Na época, o Falun Gong alegou ter 70 milhões de adeptos na China. Desde então, o Falun Gong tem sido tratado de forma severa. O governo estabeleceu um escritório para prevenir e lidar com o chamado culto do mal, também conhecido como Assunto 610, como o objetivo de reprimir o Falun Gong em todo o país. Enquanto o governo reprimia esses novos grupos religiosos, a política estadual sobre as religiões reconhecidas mudou rapidamente. Os líderes políticos passaram a enfatizar que empurravam essas religiões para se adaptarem à sociedade socialista. A partir disso, em 2004, o Conselho de Estado emitiu um conjunto de regulamentos sobre assuntos religiosos. O documento listava regras sobre os homens locais e atividades religiosas. Ele especificava que as agências religiosas locais poderiam exercer autoridade legal e administrativa sobre assuntos religiosos, como fechar igrejas não registradas e confiscar propriedades. No entanto, os regulamentos nem sempre foram rigorosamente aplicados. Observadores dizem que as autoridades legais geriam as práticas religiosas com um olho aberto e outro fechado, e toleravam as atividades religiosas ilegais desde que nenhuma linha fosse cruzada. Em outras palavras, as regulamentações locais sobre as atividades religiosas, sob a liderança do então presidente Hu Jintao, permaneceram essencialmente inalteradas em relação à década anterior, uma vez que Hu Jintao acreditava que a religião poderia contribuir para uma sociedade harmoniosa. Desde que Xi Jinping chegou ao poder como secretário-geral do Partido Comunista Chinês em 2012 e assumiu oficialmente como presidente da China em 2013, ele vem seguindo uma nova estratégia em relação à religião. Xi Jinping resumiu sua abordagem aos grupos religiosos em um discurso em 2015, onde convocava todos os grupos religiosos na China a se adaptarem ao socialismo, integrando suas doutrinas, costumes e moralidade com a cultura chinesa. Essa ação foi conhecida como sinicização das religiões.
A campanha afetou particularmente as chamadas religiões estrangeiras. Esperava-se que os líderes do protestantismo, catolicismo e islamismo alinhassem seus ensinamentos e costumes com as tradições chinesas e jurassem lealdade ao Estado. A partir disso, o governo reforçou os controles sobre o islamismo e o cristianismo. Em relação aos muçulmanos, a política chinesa incluiu a detenção de uigures em Xinjiang e uma repressão a grupos clandestinos de estudo do Alcorão. Já em relação aos protestantes, o governo reforçou a proibição de locais de cultos não autorizados, forçando igrejas domésticas a se juntarem a uma associação estatal e detendo líderes religiosos que se recusassem a cooperar. Da mesma forma, os católicos clandestinos enfrentou um assédio crescente, especialmente após o acordo Pequim-Vaticano em 2018, que abriu caminho para o governo chinês e a Santa Sé cooperarem na nomeação de bispos. Por outro lado, à medida que Xi Jinping promovia a cultura tradicional chinesa, as atividades ligadas ao confucionismo, ao taoísmo e ao budismo continuaram a experimentar relativa brandura. Por exemplo, o governo alocou fundos para proteger e reparar relíquias culturais, incluindo grutas budistas, e encorajou os taoístas a contribuir para a construção de uma civilização ecológica. Mas isso não quer dizer que o confucionismo, o taoísmo e o budismo tenham sido poupados do controle governamental. Esses grupos também enfrentaram investigação, embora bem menos do que o islamismo e o cristianismo. Por exemplo, o governo promulgou medidas para lidar com problemas pendentes nas comunidades budista e taoísta, incluindo suposta comercialização, má conduta de líderes budistas e monges falsos. O Conselho de Estado atualizou seus regulamentos sobre assuntos religiosos em 2017. Desde então, as autoridades locais intensificaram os esforços para investigar, registrar e gerenciar locais de reunião não autorizados como igrejas domésticas. Em 2018, a Administração Estatal para Assuntos Religiosos, o SARA, sigla em inglês, que anteriormente aplicava a política religiosa de forma relativamente independente, foi renomeada para Administração Nacional de Assuntos Religiosos e colocada sob a supervisão direta do Departamento de Trabalho da Frente Unida, o FWD, sigla em inglês, uma agência poderosa responsável por neutralizar ou sufocar potenciais grupos de oposição. A agência também é chamada de arma mágica do Partido Comunista, sinalizando um aperto no controle do partido sobre a religião. Os escritórios locais da SARA foram posteriormente absorvidos pelo UFWD. Em 2021, o governo emitiu uma nova regulamentação sobre o conteúdo religioso online. Passou a proibir atividades religiosas não autorizadas e grupos religiosos não registrados de compartilhar conteúdo religioso online. Diversos canais cristãos que usavam o aplicativo WeChat, uma rede social amplamente usada pelos chineses, foram fechados. O comunicado oficial do Partido Comunista Chinês dizia o seguinte: nenhuma organização ou indivíduo deve pregar na internet, realizar educação e treinamento religioso, publicar conteúdo de sermão, encaminhar ou vincular a conteúdo relacionado, organizar e conduzir atividades religiosas na internet, ou transmitir ao vivo ou postar vídeos gravados de rituais religiosos, sem aprovação. Estipula o novo regulamento formulado em conjunto por 5 órgãos governamentais, incluindo os Ministérios da Segurança Pública e Nacional.
Precisamos reconhecer que o controle rígido da China não é apenas para o WeChat e as mídias sociais, e nem está mirando apenas o cristianismo. Esse controle é cada vez maior e está chegando à indústria do entretenimento, à educação privada, aos gigantes da internet e a todas as esferas da vida das pessoas. Agora conta pra mim o que você achou deste vídeo. Escreve aqui nos comentários e dá uma olhada sobre o que as pessoas estão comentando. Se você quiser saber o início dessa história, clica no vídeo que está aparecendo aí na sua tela que eu te conto.